eu sou Trícia Tadros e esse é o seu programa diário de entrevistas aqui pela Record News, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. Todos os dias às 19 horas você nos assiste aqui ou a qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Trícia Tadros. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Adele Schwartz-Benzaquem. Falei corretamente? Corretíssimo. Querida, nós tivemos uma entrevista falando apenas de um ponto da sua vida, mas a sua vida é tão rica. Eu queria que você contasse um pouco sobre todas essa preocupação com as excluídas, com a saúde da mulher indígena, com o trabalho no Ministério da Saúde, as organizações internacionais, os prêmios que já recebeu, o prêmio que já devolveu. Tem história, né? Tem. Então vamos lá. Eu acredito muito na carreira profissional como uma forma de devolver, né, para o Brasil, que me pagou toda a minha vida estudantil até o doutorado. Mas ela é muito norteada pelo meu pai, que era um sobrevivente do Holocausto, e ele me ensinou a ter esse olhar para as populações mais vulnerabilizadas. Porque ele dizia sempre, filha, cuidado com aquele que discrimina população negra ou gays, porque o próximo pode ser você como judia. Então, esse tipo de ensinamento me fez um pouco mais sensível a essa população. E também coisas do destino, né? Eu fiz uma residência de ginecologia e obstetrícia e, ao voltar para Manaus, fui convidada para criar o primeiro ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis. E eu atendia as mulheres e o doutor Sardinha atendia os homens. E nessa pegada de construir esse ambulatório, que chegou o HIV de repente. E nós decidimos, Sardinha e eu, que não bastava ficarmos sentados no ambulatório esperando que as pessoas adoecessem e chegassem até nós. Foi aí que começaram os primeiros projetos, e aí você tinha que sentar, escrever projeto, enviar para agências financiadoras. E o primeiro projeto que eu fiz foi com a Partners of America, que era para trabalhar com prevenção das profissionais do sexo em Manaus. Na zona portuária só? Na zona portuária, mas também nas casas de programa. Uhum. Na época, Trícia, tinha muita casa de programa em Manaus. Olha, está aí um dado que nós não temos aqui. Hoje eu acho que isso se passa mais através de sites, através da própria mídia, né? E aplicativos, etc. Mas na época tinham casas mesmo estruturadas. Olha, isso aí é um dado porque a gente tem registro na história de muitas casas no século XIX, no início do século XX, mas não temos tanto registro de casas nesse recorte anos 80, que é quando surge o HIV, né, em diante. Isso aí é um fato. O primeiro caso de HIV foi em 86, e esse projeto que nós conseguimos foi logo depois. Quando esse projeto terminou, eu decidi que seria interessante criar uma organização não governamental para poder captar mais recursos. Sim. Eu continuava no ambulatório, lá no Alfredo da Mata, atendendo as pessoas, mas tinha também essa outra atividade na prostituição.
É. Olha, se eu não conhecesse, isso aqui daria um recorte estranho. Mas eu não consigo imaginá-la entrando na escada, porque só havia essa solução, né? Só Você havia tem essa que solução. entrar e conscientizar as garotas da prevenção e tudo. E nós trabalhávamos com educadoras de pares, né? Que é você treinar uma pessoa que pertence a determinada população da qual você quer trabalhar, e essas pessoas é que davam o recado. Para servir como multiplicadoras, exatamente, né? Exatamente. E era interessante, tinha um amigo que uma vez disse assim, Adélia, tu dá maior álibi pro teu marido. Eu disse, mas por quê? Eu disse, não, é porque eu vi o carro dele parado, depois eu te vi saindo. Eu digo, é porque o meu carro pregou, eu peguei o dele mesmo. Mas assim, era interessante. Uma vez também tinha uma pessoa um cliente dele, né? Um gringo que ele ia buscar no hotel para jantar, e aí depois ele disse, era de noite, ele disse, não, eu tenho que deixar a minha esposa, que ela vai dar uma palestra. Trabalhar ali naquela área lá de noite, na área de prostituição, e quando a gente acabar de jantar, eu venho buscá-la. Então era um pouco assim a vida daquela época. Mas só uma dúvida, essas casas de programa, elas se concentravam todas na região portuária, no centro da cidade, ou eram espalhadas pelos bairros? Eram espalhadas pelos bairros. Olha. Tinha uma no Aleixo, que era bastante grande, e sempre tinha uma pessoa que era a dona da casa, né? Sim. E as profissionais do sexo, elas muitas vezes pagavam quarto para morarem na casa. Então eram casas imensas. Então ela ganhava 2 vezes a dona da casa. E vocês tinham um programa para educar os clientes também? Sim, sempre. Mas e eles queriam aparecer, não, né? Tinha que ser através delas, né? Através delas e sexualizando o preservativo. Sim. Eu acabei de fazer uma fala num evento da OPAS lá no Equador, semana passada, onde eu falei sobre a sexualização do preservativo, sobre a questão da medicalização para prevenção, né, que tem todos os efeitos, principalmente quando se usa antibiótico, que faz com que aumente a resistência antibiótica. E por que os profissionais de saúde abandonaram de falar do preservativo? Pois né? Isso é uma coisa que tem me preocupado demais, né? Eu não vejo os jovens se preocupando mais com o preservativo. E isso tem me assustado de uma maneira tão grande, porque assim, eu convivo com muitos jovens, não só pelo meu trabalho como professora, mas porque também eu quis fazer aquela casa que fosse o ponto de encontro dos amigos dos meus filhos. E é uma história de estar desconfiando que a namorada está grávida, que não sei quem está grávida, e isso e aquilo. Eu digo, eu não estou acreditando que vocês, né, em pleno 2025, não se protegem. Né? Mas é isso. Pois só que eles não viram a cara da AIDS como nós vimos, né? Então, eu acho que está na hora da gente retomar, né? E outra coisa, existe um movimento chamado Movimento Red Pill, né? Que é um movimento que desvaloriza as mulheres, né? Tenta valorizar os homens e colocar as mulheres como interesseiras, e isso faz com que se propague uma ideia de que é mais barato pagar uma trabalhadora do sexo do que ter um relacionamento. O que faz com que uma turma jovem muito grande não procure mais relacionamentos, até porque eles são muito acostumados no digital, mas eles não têm tantas habilidades sociais, e procurem ter encontros casuais, como a gente chama, né? Através de aplicativos. Sem vínculo. Sem vínculo. E não sabem
o perigo que correm, o perigo a que se expõem, né? Porque quando você se envolve com uma pessoa, você está ali abraçando todo o passado sexual dela, não é isso? Mas assim, comparando aquela época, a mensagem sobre o preservativo pegava bem, assim, as pessoas aceitavam, inclusive os clientes. Depois disso, criando essa organização não governamental, que chamava Ama a Vida, Movimento de Luta contra a AIDS no Amazonas. Me recordo. Onde eu acho que eu fiquei uns 8 anos. E nesse período, também conseguindo financiamentos para manter essa ONG e manter também o projeto de multiplicadoras trabalhando com prostituição. Eu imagino que o programa tinha que começar com uma aula, né? Com uma conscientização e tal, tinha que ter ali, porque a gente dava aula. Né? Não, e eu me recordo que os homens tinham costume de dizer que o preservativo era coisa para ser usada unicamente com homossexuais, né? Que os homens não conseguiam manter uma ereção com preservativo. Era tanta resquício do patriarcado, né? Mas tu sabes, apesar disso tudo, o Brasil está na 16ª posição com relação ao uso do preservativo. Na América Latina, nós somos os primeiros. O Ministério da Saúde tem um papel muito importante, sempre distribuindo em grande quantidade o preservativo. E isso é o que mais me assusta, porque tem preservativo sendo distribuído em festas, sendo distribuído em... metrô em São Paulo. Pois é, posto de saúde, todos os eventos que tem do município, do estado é distribuído, mas eu não tenho visto as pessoas falarem que utilizam. Porque hoje tem o PrEP, hoje tem não sei o quê. Mas, gente, pelo amor de Deus, se você tem uma maneira fácil, barata, segura, né, eficaz, por que você vai se arriscar? Né? Porque, de qualquer maneira, existem um número muito grande de outras infecções, né? Mas... na sequência, quando o Ama a Vida, eu saí do Ama a Vida, eu decidi fazer o que eu fazia em Manaus, num município do interior. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente já volta falando sobre essa história no município do interior, que é fantástica. Voltando para mais um bloco com a doutora Adele Schwartz-Bezaquim. Querida, nós estávamos falando do seu trabalho da capital, que você imaginou começar a aplicar também no interior, né? Exato. E o primeiro município, naquela época, não tinha ponte, foi Manacapuru. E lá nós criamos o projeto Princesinha, que também era com profissionais do sexo. Lá eu ia e vinha, mas começou, nessa época, já a ter um tom de pesquisa também. Então, era o que eu chamo que é a minha linha, a vida inteira, é pesquisação. Ou seja, pesquisa para a ação, pesquisa para mudar políticas públicas. Então, a minha pergunta de pesquisa, quando eu cheguei, era mensurar se um trabalho de prevenção com multiplicadoras tinha algum impacto. Para isso, eu tive que criar uma linha de base. Então, naquela época ainda não tinha distribuição gratuita de preservativo.
Então, nós fomos verificar na cidade quantos pontos, quantas farmácias vendiam preservativo e quanto que elas vendiam por mês. Fizemos um trabalho de examinar as mulheres para ver as prevalências, as taxas de sífilis, de HIV, de gonorreia, clamídia, etc. Mas com mulheres de uma forma geral Não, ou com as profissionais, com a profissionais do sexo? As profissionais do sexo. E aí, durante 2 anos, fizemos um trabalho com as multiplicadoras nas áreas de prostituição de Manacapuru. E depois repetimos essa linha de base. E realmente a gente pode afirmar que o projeto, por exemplo, aumentou 12% o uso de preservativo as trabalhadoras eu me do sexo. recordo logo que eu casei que, assim, foi um momento que eu me lembro que todo mundo só falava em utilizar preservativo. Era assim, as pessoas tipo iam casar e não abriam mão, né, do preservativo, porque assim, eu acho que o trabalho ficou tão consolidado, né? Que as pessoas elas começaram a pensar, né, ter aquele recall. Vou me relacionar sempre com preservativo, o que eu já não vejo hoje. Hoje eu não vejo nenhuma propaganda, eu não vejo... Tem interesse das pessoas em ouvir, né? Assim, eu me lembro que eu era constantemente chamada para dar entrevistas, etc. Mas eu acho que eu continuo culpabilizando os profissionais de saúde que pararam de falar disso. Será? Não acha que foi depois do coquetel, que claro, o coquetel, o nosso trabalho do Ministério da Saúde, fez com que as pessoas não transparecessem mais, não tivessem mais a imagem, né? A imagem que a gente dizia que era o que assustava todo mundo, que era a cara, né, da AIDS, que havia aquela perda muscular, né, na face, aquele acúmulo no abdômen, né? E as pessoas hoje, elas não parecem mais, né? Que tem o HIV. Que tem o HIV, então as pessoas não se assombram e não tomam a precaução? Eu tenho a sensação que se está medicalizando mais a prevenção do que falando de métodos de barreira. Porque eu tenho ouvido falar na molecada que eu conheço e tomar um coquetel pós no Tropical um dia depois de sair com garotas de procedência duvidosas. Eu digo, gente, mas não entra na minha cabeça, não tem sentido você poder utilizar um preservativo que você encontra em qualquer loja de conveniência, qualquer mercadinho de bairro, qualquer farmácia, qualquer posto de saúde, qualquer lugar, e não se utilizar. Mas assim, ainda existe um lugar para PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, é uma medicação antirretroviral que você toma todo o tempo, né, e que evita a infecção. O grande problema, pelo menos no Brasil, exceto São Paulo, é que essa medicação não chega onde deveria estar. Ou seja, o perfil das pessoas hoje que tomam PrEP no Brasil é pessoas brancas, gays e de classe social média alta. Então, o PrEP hoje é o equivalente ao AZT quando surgiu. Nem todo mundo tinha acesso. Não, mas o acesso está dado. O problema é o nível de conhecimento das pessoas para buscar. Talvez eu tenha me colocado mal. O AZT já existia no Brasil, mas era praticamente reservado aos brancos, ricos, homossexuais do sudeste do Brasil.
Não, quando iniciou o tratamento no Brasil, ele dava acesso a todos. Uhum. Mas o problema na época... Eu estou falando da época que tinha que vir de fora do Brasil. Sim, isso sim. É. Isso sim, isso aí você tem toda a razão. Mas quando passou a ser distribuído pelo Sim, Ministério da aí é Saúde... outra coisa. Aí nós ganhamos prêmios mundiais, né? Mas eu estou falando de uma época onde não estava no Brasil ainda. Sim. Tem até um filme, né, sobre isso, Tem, como era né? feito a vinda das medicações para o Brasil. Aliás, eu me pilotos. recordo muito bem que naquela época eu tinha uma das lojas no Hotel Tropical. E os comissários da Varig eram as pessoas que traziam, né? Então, geralmente, o ponto de encontro era ali na piscina do Tropical, né? Que as pessoas, como você está falando, com esse perfil de uma classe mais elevada e tudo mais, compravam, né? Faziam a compra, era em dólar, era uma coisa assim, né? Eu me lembro da aeromoça fazendo cálculo de conversão de verdade, né? Então você via que eram aquelas pessoas endinheiradas, brancas e tudo mais, que começaram a comprar através dos comissários da Varig. As pessoas dizem, não, isso é uma história de clube de compra em dólar. Não, isso é uma história que eu acho que aconteceu no mundo inteiro. Aconteceu. Né? Mas assim, voltando para a prevenção através da PrEP, cientificamente existem evidências que funciona e que reduz em muito o aparecimento de novos casos. Nós estávamos olhando um artigo, então, para cada 100 pessoas em PrEP, você evita um caso. Então, funciona, existem estimativas verdadeiras. O problema é chegar a essa informação para as pessoas que deveriam estar em PrEP. Em primeiro lugar, né? Para quem não está entendendo o que nós estamos falando, PrEP, né? Doutora Adélia, explique para o nosso público que não sabe o que é PrEP, que é uma sigla muito utilizada no ambiente LGBT, agora nem um tanto T, que o T está meio afastado, mas enfim, não é de conhecimento da dona de casa, do homem casado que se relaciona fora do casamento, enfim. Então, e dos jovens, sobretudo, né? Explica exatamente o que é PrEP, qual é o candidato a utilizar o PrEP e onde encontrar essa medicação, né? PrEP, como eu falei anteriormente, é a profilaxia pré-exposição. Então, porque nós temos também a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é aquele caso que você falou, né, do jovem que sai, que de repente vai lá no Tropical para tomar PEP. É quando a pessoa se vê em risco, ou seja, teve uma relação sexual de risco, e aí ela vai e tem que tomar uma medicação. Sabe como é o nome disso? Uísque com Red Bull. Ah, é? Eles chamam de vodka com Red Bull. Não, é porque eles não se recordam com quem eles dormiram. Eles acordam num motel, um hotel, mas não sabem com quem dormiram. Porque simplesmente eles misturam o álcool com um destilado, né? Com um energético. E aí realmente não sabem com quem andam e acabam tomando essa medicação. Tem também os usuários do que a gente chama de chemsex, né? Que também fazem isso. O que é chemsex? Chemsex são drogas que aumentam as pessoas ficam em alerta. É também um combinado de medicações, aumentam a ereção e as pessoas ficam consumindo essas drogas ao longo de todo o fim de semana e tendo relações sexuais com várias pessoas. Então, chemsex é também um tipo desse que tu estás citando, mas é com medicações, não é puramente... É diferente daquilo de ir numa festa, numa baladinha
e tomar um Red Bull para ficar acordado e misturar com álcool. Esse aí deve ser restrito, esse chemsex deve ser restrito a alguns clubes, alguns locais específicos para isso? De novo, né? São pessoas que têm poder aquisitivo para comprarem essas drogas. São drogas caras, né? São. Mas, voltando para a PrEP é tomar a medicação diariamente para evitar da pessoa se infectar. Tá. Essa medicação, que chama Entrcetabina, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde, pelo governo do estado. Então, quem quiser entrar em PrEP pode procurar, por exemplo, a Fundação de Medicina Tropical, o Alfredo da Mata. Tá, mas eu te pergunto, quem é a pessoa que deve tomar o PrEP? Essa é a boa pergunta. Então, ela está mais indicada às pessoas que têm múltiplos relacionamentos sexuais, que não têm parceria fixa e que podem ser gays, mas podem ser também heterossexuais. Sim, a pessoa que está naquela fase, digamos assim, de múltiplos relacionamentos, né? Que não se fixa com ninguém, é muito melhor, né? Assim como profissionais do sexo também. Assim como pessoas trans. As pessoas trans que às vezes também estão na prostituição e que têm múltiplas parcerias sexuais, também deveriam buscar a PrEP. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós voltamos num próximo programa com a doutora Adele Schwartz Benzaquim.